O milagre de Marcos, a criança que Deus curou da arterite temporal. Marcos tinha apenas 9 anos quando as dores de cabeça começaram. No início, sua mãe, Dona Maria, achou que fosse apenas cansaço da escola ou algum resfriado passageiro. Mas as dores pioraram. Em poucas semanas, o menino já não conseguia nem segurar um lápis na sala de aula. As têmporas latejavam como se alguém martelasse por dentro, e a febre não passava com nenhum remédio. O pior veio quando, numa manhã, Marcos acordou com a visão embaçada e mal conseguia andar sozinho. Dona Maria, desesperada, levou-o ao hospital público da cidade, onde, após vários exames, o diagnóstico veio como um golpe: arterite temporal, uma inflamação rara nos vasos sanguíneos da cabeça que, se não tratada, poderia levar à cegueira ou até a um derrame. Os médicos foram claros: o tratamento seria longo, caro e doloroso. Corticoides em altas doses, acompanhamento constante, e mesmo assim não havia garantia de recuperação total. Dona Maria, viúva e diarista, não tinha como arcar com as despesas. As noites se tornaram um pesadelo de choro e orações silenciosas, enquanto via o filho definhar, cada dia mais fraco, com o rosto inchado pelos remédios e os olhos perdidos, como se a luz dentro deles estivesse se apagando. Foi então que a vizinha, irmã Clara, uma senhora de cabelos brancos sempre vestida com saias longas e blusas modestas, bateu à sua porta. Maria, por que você não leva o Marcos na congregação? Lá, os irmãos oram com fé, e Deus faz milagres, disse ela com voz firme, mas cheia de compaixão. Dona Maria, que nunca havia pisado numa igreja, hesitou. Não sabia nem como era um culto, mas o desespero falava mais alto. Se Deus existe, que Ele me mostre agora, pensou, enquanto aceitava o convite. No domingo seguinte, mãe e filho entraram pela primeira vez na pequena sala de reuniões da Congregação Cristã no Brasil. Não havia luxo, paredes simples, bancos de madeira enfileirados, e no fundo, uma mesa coberta com uma toalha branca, onde mais tarde seria servida a Santa Ceia. Os irmãos e irmãs, todos vestidos com recato, homens de camisa social e calça, mulheres com saias abaixo do joelho e cabelos presos, cantavam hinos à capela, sem nenhum instrumento, apenas vozes unidas em harmonia. Marcos, mesmo com dor, sentiu algo estranho, uma paz que não entendia. O ancião, um homem de rosto sereno e barba grifada, dirigia a reunião com palavras simples, mas cheias de autoridade espiritual. Quando chegou o momento dos testemunhos, vários irmãos se levantaram para contar como Deus os havia livrado de enfermidades, dívidas ou aflições. Um deles, um senhor chamado seu João, falou sobre uma úlcera que sangrava há anos e que, após oração, havia sumido sem deixar sequela. Dona Maria segurou a mão do filho com mais força. Será que aqui? Sussurrou para si mesma. No final do culto, o ancião anunciou que haveria uma reunião de oração especial para os enfermos. Sem pensar duas vezes, Dona Maria levantou a mão. Meu filho está doente, irmãos. Os médicos disseram que é grave, falou, com a voz trêmula. O ancião pediu que Marcos se aproximasse, e os irmãos o rodearam. Mãos foram postas sobre sua cabeça, e as orações começaram, fervorosas, cheias de fé. Senhor Jesus, que tens poder sobre toda enfermidade, toca neste menino. Curai-o, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. As palavras ecoavam, e Marcos, pela primeira vez em meses, sentiu as dores aliviarem, como se uma mão invisível estivesse tirando um peso de sua cabeça. Nos dias seguintes, Dona Maria levou Marcos todas as noites à igreja. As reuniões de oração se repetiam, e a cada dia, o menino parecia um pouco melhor. Uma semana depois do primeiro culto, ele acordou sem febre. 2 dias depois, a visão, antes turva, estava clara. Os médicos, surpresos, reduziram a dose dos remédios. Isso não é normal, disse um deles, coçando a cabeça. Mas continuem o tratamento. Dona Maria, porém, sabia de onde vinha aquela melhora. Foi numa quarta-feira, durante um culto de doutrina, que o milagre se completou. Enquanto o ancião lia passagens da Bíblia sobre a fé, Marcos sentiu algo estranho. Era como se uma corrente elétrica percorresse seu corpo, começando dos pés e subindo até a cabeça. De repente, ele levantou a mão. Irmão, eu estou curado, disse, com uma certeza que não era de uma criança. O ancião sorriu, pediu que ele se levantasse e desse seu testemunho.
Com voz firme, Marcos contou como as dores haviam sumido, como enxergava perfeitamente, como sentia forças para correr, algo impossível há semanas. Os irmãos glorificaram a Deus, e muitos choraram. Para confirmar, Dona Maria levou o filho de volta ao hospital. Os exames não mostravam mais nenhum sinal de inflamação. Os vasos estavam normais. O médico, atônito, escreveu no prontuário: remissão espontânea causa desconhecida. Mas Dona Maria e Marcos sabiam a causa. Naquele mesmo domingo, Marcos foi batizado nas águas, mergulhado na pia batismal enquanto os irmãos cantavam o hino Glória a Cristo Jesus. Quando emergiu, era como se tivesse nascido de novo. Anos se passaram. Marcos cresceu, tornou-se um jovem dedicado à igreja, e hoje, aos 25 anos, é um dos irmãos que mais incentiva os enfermos a buscarem a Deus em oração. Sua mãe, Dona Maria, é uma das irmãs mais ativas da congregação, sempre pronta a contar o milagre que mudou suas vidas. Muitas vezes, quando alguém pergunta como tudo aconteceu, Marcos responde com um sorriso: não foi o médico, não foi o remédio. Foi Deus, através da fé dos irmãos da congregação. Eles não têm altares dourados nem pastores famosos, mas têm algo que nenhum hospital pode dar: a presença real de Jesus. E então, ele sempre acrescenta: o milagre não foi só minha cura. Foi aprender que, nas horas mais escuras, Deus está perto de quem o busca de coração sincero. A congregação me ensinou isso: a fé não é só acreditar que Deus pode. É saber que Ele quer nos abençoar, e que, quando estamos unidos aos irmãos, nenhuma enfermidade, nenhuma aflição, resistirá ao seu poder. E assim, a história de Marcos continua sendo contada, não como um caso isolado, mas como mais um sinal de que, onde a fé verdadeira e um povo humilde, Deus ainda opera milagres. Marcos não imaginava que sua vida se transformaria tanto depois daquele dia. O que começou como um testemunho pessoal logo se tornou uma semente de esperança para muitos. Sua esposa, Ana, que antes chorava todas as noites com medo de perdê-lo, agora sorria ao ver o marido não só curado, mas também cheio de uma paixão nova: levar outras pessoas a conhecer aquele mesmo Deus que o havia levantado. Foi assim que, numa tarde de sábado, eles decidiram voltar à congregação da Universal. Não apenas para agradecer, mas para servir. Marcos, que antes mal conseguia subir um lance de escadas, agora ajudava a organizar as cadeiras, distribuía folhetos e, com o tempo, passou a dar seu testemunho nas reuniões. Sua voz, antes fraca pela doença, agora ecoava firme, cheia de uma convicção que só quem viu o milagre de perto pode ter. Um dia, enquanto ajudava na recepção, uma senhora chamada Dona Maria chegou arrastando os pés, o rosto marcado pela dor. Ela carregava um envelope com exames e uma expressão de quem já havia perdido a esperança. Doutor disse que é câncer, meu filho. E que não tem mais o que fazer, confessou, segurando as lágrimas. Marcos sentiu algo apertar seu peito. Ele conhecia bem aquele desespero. Então, sem hesitar, pegou nas mãos dela e disse: Dona Maria, eu também ouvi isso um dia. Mas aqui, Deus faz o que a medicina não pode. Vamos orar? Ela aceitou, mais por falta de opções do que por fé. Mas quando os irmãos se reuniram ao redor dela, impuseram as mãos e começaram a clamar pelo nome de Jesus, algo mudou. Dona Maria sentiu um calor estranho percorrer seu corpo, como se uma corrente elétrica a envolvesse. Quando abriu os olhos, as lágrimas agora eram diferentes de alívio, de uma paz que ela não sentia há meses. Na semana seguinte, ela voltou correndo para a igreja, os exames na mão, os olhos brilhando. Estou curada. Os médicos não acreditam, disseram que deve ter havido um erro no primeiro laudo. Marcos sorriu, porque ele sabia, não tinha sido erro. Era Deus, mais uma vez, mostrando que onde a fé é sincera, Ele age. E assim, a congregação da Universal naquele bairro simples continuou sendo um lugar onde o impossível se tornava possível. Não por causa de paredes bonitas ou discursos elaborados, mas porque ali, pessoas comuns como Marcos e Ana tinham aprendido uma verdade poderosa: quando nos unimos em nome de Jesus, com humildade e fé, os milagres não são exceção, são a regra. Hoje, Marcos não é mais conhecido como aquele homem que quase morreu. Ele é o irmão que ora pelos doentes, que abraça os desesperançados e que, com um sorriso no rosto, repete sempre a mesma frase: se Deus fez por mim, Ele fará por você também. Basta crer.
E assim, a cada vida transformada, a história continua prova viva de que, onde há um coração disposto e uma igreja fiel, Deus nunca deixa de agir. Naquele mesmo ano, enquanto Marcos e Ana testemunhavam do milagre que mudará suas vidas, uma jovem chamada Lúcia entrou pela primeira vez na Universal daquele bairro. Ela vinha arrastando um peso invisível há anos, uma depressão profunda que a impedia até de sair da cama. Os remédios não adiantavam mais, os médicos davam diagnósticos sombrios, e sua família já não sabia o que fazer. Foi então que uma vizinha, que tinha visto a transformação de Marcos, a convidou: venha comigo na igreja. Lá, Jesus cura a alma. Lúcia foi com desconfiança, mas quando os louvores começaram, algo dentro dela se mexeu. Não eram só palavras, era como se uma força a envolvesse, acalmando o turbilhão de pensamentos que a atormentava. Na hora da oração, o pastor impôs as mãos sobre sua cabeça e declarou: em nome de Jesus, essa escuridão sai agora. Lúcia sentiu um alívio imediato, como se uma corrente se rompesse. Nas semanas seguintes, ela voltou, e a cada culto, a opressão perdia força. Até que, numa manhã, acordou e percebeu, pela primeira vez em anos, queria viver. O milagre de Lúcia se espalhou, e logo outros começaram a chegar. Como o caso de seu João, um aposentado que arrastava uma dor nas costas há décadas, depois de um acidente de trabalho. Os médicos diziam que era coisa da idade, mas na Universal, após uma oração forte, ele sentiu um calor percorrer sua coluna e, quando se levantou, a dor tinha sumido. Ou Dona Maria, que há meses não conseguia engolir comida por causa de um nódulo na garganta. Após jejuar e orar com a igreja, o exame seguinte não mostrou mais nada. Cada história era diferente, mas todas tinham um ponto em comum: a fé que nascia ali, entre aquelas paredes simples, onde o Espírito Santo agia sem formalidades. Não eram rituais vazios, era gente clamando, chorando, crendo, e Deus respondendo. Muitos chegavam arrasados, mas saíam com esperança. Alguns, como o jovem Tiago, que estava viciado em drogas e já tinha sido dado como caso perdido pela família. Depois de ser levado à força para um culto, ele caiu em prantos no altar, entregou sua vida a Jesus e nunca mais voltou às ruas. A Universal daquele bairro virou um farol. Não porque tinha estruturas grandiosas, mas porque ali, o poder de Deus se manifestava de forma tangível. As pessoas não iam só para ouvir sermões, iam para ver milagres. E eles aconteciam. Não de vez em quando, mas toda semana. Cadeiras de rodas eram deixadas para trás, laudos médicos rasgados, famílias restauradas. Um dia, um médico da região, cético, resolveu visitar a igreja só para ver com seus próprios olhos. Ele saiu de lá abalado, não pela emoção, mas pela evidência. Não consigo explicar pela medicina, admitiu depois. Mas vi coisas que desafiam qualquer lógica. E assim, a obra continuava. Porque quando uma igreja é fiel, quando as pessoas creem de verdade, Deus não fica em silêncio. Ele age. E ali, naquele pedaço simples da cidade, o céu e a terra se encontravam, prova de que, onde há fé, não há limite para o que Deus pode fazer. Era uma quarta-feira à noite, e o templo estava lotado como sempre. O ar vibrava com os louvores, e o cheiro de café recém-feito ainda pairava no salão dos fundos, onde os obreiros serviam as pessoas antes do culto. Mas naquela noite, algo diferente estava no ar. Uma expectativa que nem mesmo os mais antigos da igreja conseguiam explicar. No meio da multidão, uma mulher chamada Marisa apertava contra o peito um envelope amarelado. Dentro dele, um laudo médico com uma sentença: câncer em estágio avançado. Poucos meses de vida. Ela havia chegado ali arrastada pela filha, que, depois de ver tantos testemunhos, se recusava a aceitar aquele veredito. Mãe, se Deus curou os outros, vai curar você também, insistira a jovem, com lágrimas nos olhos. Marisa, porém, não tinha mais forças nem para acreditar. As quimioterapias a haviam deixado fraca, e a dor era tão intensa que até respirar doía. Mas ali estava ela, sentada na última fileira, com medo de esperar e medo de não esperar. Quando o pastor começou a orar pelos enfermos, algo dentro dela parece ter se mexido. Não foi uma voz, não foi uma visão, foi uma certeza inexplicável, como se alguém tivesse sussurrado em seu coração: levante-se. Ela tentou ignorar, mas a sensação persistia. Tremendo, apoiou-se no ombro da filha e se levantou. O pastor nem havia percebido ainda, mas os que estavam perto viram. Marisa deu um passo.
depois outro. E outro. Sem muletas, sem gemidos de dor. Quando ela chegou ao altar, já caminhava sozinha, e as lágrimas escorriam sem controle. Estou curada, murmurou, mais para si mesma do que para os outros. O pastor, então, estendeu as mãos sobre ela e declarou: em nome de Jesus, este corpo está restaurado. O grito de alegria que se seguiu abalou as paredes do templo. Médicos que estavam presentes se entreolharam, incrédulos. Um deles, o mesmo que havia ido por curiosidade semanas antes, aproximou-se e pediu para examinar Marisa ali mesmo. Após alguns testes básicos, ele balançou a cabeça, visivelmente emocionado. Os tumores sumiram. Não há sinais de nada. Isso não é remissão. Isso é um milagre. Mas a história não parou por aí. Na semana seguinte, Marisa voltou desta vez não como uma doente, mas como uma testemunha. E trouxe consigo dezenas de pessoas do hospital onde fazia tratamento. Alguns, céticos como ela fora, outros, desesperados por uma esperança. E ali, naquela igreja simples, onde o chão era de cimento e as cadeiras de plástico, eles viram o mesmo Deus agir. Um homem com paralisia nas pernas se levantou. Uma criança surda desde nascença começou a ouvir. Uma família destruída pela droga se abraçou chorando, livre daqueles anos de escuridão. Não eram casos isolados. Era uma corrente de milagres que não podia ser explicada por sorte, por coincidência ou por psicologia. Era Deus respondendo à fé de um povo que se recusava a desistir. Os jornais locais começaram a falar. Primeiro com cautela, depois com espanto. Repórteres vieram gravar, mas muitos saíram sem palavras, porque como descrever o que os olhos veem, mas a razão não entende? Até os vizinhos da igreja, que antes reclamavam do barulho dos cultos, passaram a parar na porta, só para observar. Alguns entraram. Alguns ficaram. E assim, aquilo que começou como um pequeno ponto de luz em meio à escuridão se tornou um farol. Pessoas vinham de cidades vizinhas, de outros estados, até de outros países, atraídas não por um pastor famoso ou por uma estrutura luxuosa, mas pela fama de um Deus que ainda faz o impossível. O pastor, um homem simples que antes trabalhava como pedreiro, olhava para tudo aquilo e só conseguia agradecer. Não somos nós, dizia sempre. É Ele. Sempre foi Ele. E quando perguntavam como aquilo era possível, a resposta era a mesma: fé, oração. E uma igreja que não desiste de crer, não importa o que digam. Porque ali, entre aquelas quatro paredes, algo havia ficado claro para todos: Deus não escolhe lugares bonitos para fazer milagres. Ele escolhe lugares onde há corações dispostos a acreditar. E naquela igreja, a fé não era só uma palavra, era uma realidade que mudava vidas, todos os dias. Era uma quarta-feira à noite, e o templo estava lotado como sempre. O ar pesava com o cheiro de suor, lágrimas e esperança. Entre as fileiras de cadeiras de plástico, sentada bem no fundo, estava Dona Maria, uma senhora de 62 anos que havia viajado mais de 12 horas de ônibus de Minas Gerais até ali. Ela não tinha dinheiro para hotel, então dormira na rodoviária, abraçada a uma bolsa surrada onde guardava o único exame médico que comprovava o que os médicos já haviam desistido de tratar: um tumor agressivo no fígado, em estágio avançado. Volte para casa e arrume suas coisas, tinha sido a frase final do oncologista. Mas Dona Maria não voltou. Ela veio parar ali, naquela igreja simples, porque uma vizinha lhe contará sobre uma mulher que, na mesma situação, saíra do templo curada. Se Deus fez com ela, pode fazer comigo, pensou. E agora, enquanto o coro cantava Deus é fiel, ele não muda, ela apertava o papel amassado contra o peito, como se aquilo fosse sua última cartada. O pastor, ao subir no púlpito, não sabia da existência dela. Não havia encenação, não havia aviso prévio. Ele apenas começou a falar sobre a fé que move montanhas, citando casos reais de pessoas que haviam recebido milagres ali mesmo. De repente, parou no meio da frase, virou-se para o fundo do templo e apontou diretamente para Dona Maria. Você aí, de vestido florido. Deus está dizendo que hoje é o seu dia. Levante-se. O coração dela disparou. As mãos tremiam. Mas algo dentro dela, uma força que não era sua, a fez se erguer. Os olhos de todos se voltaram para a senhora frágil, que mal conseguia andar sozinha.
O pastor desceu do púlpito e, sem pressa, foi ao seu encontro. Quando colocou a mão em sua testa, Dona Maria sentiu um calor tão intenso que achou que ia desmaiar. Não houve gritos, não houve teatro. Só silêncio. E então, uma voz suave, quase um sussurro, saiu dos lábios do pastor. Receba. É seu. Dona Maria caiu de joelhos. Não de dor, mas de alívio. Algo dentro dela tinha se quebrado, não o corpo, mas a doença. Quando se levantou, minutos depois, sentiu uma leveza que não conhecia há meses. No dia seguinte, ela estava de volta ao hospital, não para internar, mas para mostrar ao mesmo médico que a havia despachado para casa o novo exame, sem sinais de massa tumoral. Tecidos hepáticos normais. O médico, incrédulo, pediu para ver as imagens antigas. Comparou. Reexaminou. E então, com as mãos trêmulas, murmurou: isso não é possível. Mas ali, naquela igreja sem luxo, entre pessoas que não tinham nada além de fé, o impossível tinha se tornado rotina. E Dona Maria? Ela voltou para Minas Gerais, mas não sozinha. Levou consigo uma caixa cheia de testemunhos de outras curas, de um menino que nasceu surdo e passou a ouvir, de um homem paralítico que jogou as muletas fora no meio do culto, de uma mãe que recebeu o filho de volta depois que os médicos desligaram os aparelhos. Histórias que ela agora contava para quem quisesse ouvir, sempre terminava da mesma forma. Não foi o pastor. Não foi a igreja. Foi Deus. E ele ainda faz isso. Todo dia. O último milagre. Dona Maria voltou à sua pequena casa em Minas, onde a poeira dançava nos raios de sol da tarde. Sentou-se na cadeira de balanço, a caixa de testemunhos ao lado, e fechou os olhos. Respirou fundo, como se o ar mesmo fosse um presente. No bolso, seus dedos apertavam o laudo médico amassado, ausência de massa tumoral. Tecidos hepáticos normais. Mas o milagre não tinha acabado ali. Naquela noite, enquanto ela orava em voz baixa, uma batida tímida soou à porta. Era o filho, o mesmo que há anos lhe dissera: mãe, a ciência já provou que essas coisas não existem, o mesmo que, agora, seguirá até ela com os olhos úmidos e um envelope na mão. Dentro, uma carta de demissão do hospital onde trabalhava como oncologista. Não aguentei mais, mãe. Não depois de ver o que vi hoje, confessou, a voz quebrada. Um paciente em estágio terminal, sem esperança, e de repente, os exames limpos. Igual ao seu. Igual a todos aqueles papéis que você guarda. Dona Maria não sorriu. Não pregou. Apenas segurou a mão dele, áspera de tanto lavar as próprias lágrimas em plantões intermináveis. Filho, a gente não precisa entender. Só precisa deixar. Deus não pede que a gente explique ele. Pede que a gente confie. E foi assim, entre o cheiro de café coado e o som do vento nas árvores, que o último milagre aconteceu, não no corpo, mas na alma. O filho que duvidava se ajoelhou. O médico que tudo media aprendeu a medir o invisível. E Dona Maria, finalmente, entendeu que sua caixa de testemunhos não era para convencer o mundo, era para lembrar a si mesma, nos dias de cansaço, que a fé não é a certeza de que Deus vai agir, mas a confiança de que Ele já está agindo, mesmo quando não vemos. Lições que ficam. 1. Milagres não são exceções, são lembretes de que o sobrenatural habita o cotidiano, para quem tem olhos de ver. 2. A dúvida não é inimiga da fé, às vezes, é o caminho que Deus usa para nos levar mais fundo nele. 3. Deus não precisa de propagandistas, Ele precisa de pessoas dispostas a viver o que pregam, mesmo quando a lógica grita é impossível. E assim, enquanto o sol se punha sobre as montanhas de Minas, Dona Maria balançava na cadeira, sabendo que a maior cura não era a do corpo, mas a da alma que aprende a descansar no mistério. Porque no fim, a fé não é sobre ter todas as respostas, é sobre segurar a mão de quem as tem.